Amém. Glória a Jesus. Meus queridos, então abra as vossas Bíblias para nós trazermos aqui uma reflexão, um estudo da parte de Deus. Em poucos minutos, como os irmãos sabem, nós não tardamos, mas apenas falamos aquilo que Deus coloca em nosso coração. E Deus tem me dado uma palavra para que a gente possa trabalhar aqui nesta noite. Então, eu li em Marcos, capítulo de número 5, e essa passagem que eu li sobre Marcos 5, vai falar sobre a filha de Jairo. Então, é necessário a gente entender que Jairo era um homem importante, um homem que tinha reconhecimento, um homem realmente destacado na sociedade. Mas todo mundo tem um dia mau, querido. Todo mundo tem um dia da angústia. Esse dia, ele vai chegar para mim, vai chegar para você, e ninguém tem como escapar desse dia de aflição. Alguns já passaram por angústia, por dias maus, é verdade, mas o certo e fato é que todos teremos ou enfrentaremos situações que necessitaremos recorrer a quem pode resolver. E quando nós entendemos e falamos sobre Jairo, é importante dizer que ele precisou descer de um pedestal muito grande para ir até Jesus. E por que ele foi até Jesus? Ele foi até Jesus porque não tinha mais jeito. A filha dele estava realmente doente quando ele sai da sua casa e acaba morrendo no encontro que ele teve com Jesus. A sua menina, ela falece, a Bíblia deixa isso muito claro. E Jairo, então, ele insiste ali junto com Jesus e chega até a sua casa. Então, eu quero trazer um tema dentro desse capítulo que nós lemos aqui, mas dizendo o seguinte, que quando Jesus ele adentra a casa de Jairo, ele teve que fazer algumas mudanças ali, para que pudesse acontecer o milagre. Então, se tiver um tema para eu dar para esta palavra, eu diria: mudando o ambiente para viver o milagre. Então, você vai observar no capítulo de número 5 e o verso 37, quando diz o seguinte: e não deixou ninguém segui-lo, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Jesus começa já limitando ali aquele aglomerado de pessoas que estavam em sua volta. E quando eles entram dentro da casa, Jesus ainda teve que fazer mais uma situação, mudar mais uma vez o ambiente. Escuta bem, Jesus é o que realiza milagres, Jesus é o que realiza poder, Jesus é o que faz maravilhas, mas o próprio Jesus mudava o ambiente, a circunstância, a situação, para que o milagre pudesse acontecer. Então, milagre não se acontece de qualquer jeito, milagre não acontece de qualquer maneira. Muitas vezes, para acontecer, é necessário entendermos situações e realizar transformações. Então vem aquele objetivo tão desejado. É por isso que Marcos 5 vem dizer que ele não permitiu, primeiro, que ninguém o seguisse, a não ser aqueles discípulos mais próximos, e a Bíblia registra Pedro, Tiago e João. Chegando dentro da casa, era aquele alvoroço, muita gente chorando, muita gente se desesperada, porque a menina tinha morrido, muita gente sem esperança, atrapalhando
atrapalhando Jesus de fazer algo muito maior. É interessante que nós observamos que Jesus, então, ele fala: não ficais desse jeito, por que vocês estão assim? A menina dorme. Quando Jesus fala isso, é tomado aquele ambiente por grande incredulidade. Olhe bem, Jesus estava ali, vários milagres já tinham acontecido, Jesus já tinha feito o cego ver, Jesus já tinha feito paralíticos andarem, mas mesmo assim, aquelas pessoas estavam tomadas por grande incredulidade, e a palavra diz que riam dele, riam e falavam: ele não sabe nem o que está falando. Portanto, é necessário que Jesus então transforme aquele lugar para realizar o milagre da ressurreição. E o que Jesus faz ali? Depois então de permitir apenas Pedro, Tiago e João, ele pega todo mundo que está dentro do quarto e diz: saiam todos daqui. Jesus transforma mais uma vez. O que eu quero falar com isso? Eu quero dizer que Jesus mesmo, antes de realizar, de operar o milagre, Jesus tirou os incrédulos que estavam no local. Quem é que crê aqui? Levanta a mão. Se aqui é lugar de você crer, se aqui é o lugar dos crentes, aqui é o lugar de ouvir a palavra de Jesus, olha, pode sentir ele passeando aí, e o milagre vai acontecer, o milagre vai acontecer, porque aqui é lugar de crente, um povo lavado, separado, remido, para ver as coisas de Deus acontecerem. Aqui é o lugar do Senhor operar milagre. Quem pode sentir a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar? Eu posso sentir Jesus aqui nesse lugar. Tirou os incrédulos. Às vezes as pessoas não estão então preparadas para ver o que Jesus fará na sua família. As pessoas não estão preparadas para ver tão grande a obra que o Senhor vai fazer dentro da sua casa. É por isso que Jesus dá aquela ordem: saiam todos, e tirou os incrédulos. 2, é importante você entender que quando Jesus tira aqueles incrédulos que estavam ali, o que? Atrapalhando, estavam chorando tanto, meu irmão, que isso? Chorando, que Jesus olhou para eles. Aquele choro era de pessoa que não tinha mais fé. Querido, tem hora que a pessoa está chorando de uma forma tão desesperançada, que parece que nem aceitou Jesus como Salvador. Mas hoje eu estou dizendo para você, em nome de Jesus o Nazareno, não importa a situação que você está passando, Jesus é aquele que transforma, Jesus é aquele que faz, Jesus é aquele que muda, Jesus é aquele que entra, e Jesus é aquele que, aleluia, faz maravilhas acontecerem. Então Jesus tira aquelas pessoas que estavam apenas chorando, mas não tinha fé. Então nem sempre chorar é sinônimo de fé, nem sempre derramar lágrimas é sinônimo de fé. Tem pessoas que estão chorando, se conformando com a situação, só choram, mas eu vou exortar a respeito da fé. Se tiveres fé, vai ver acontecer. Se tiver fé, o Senhor entra e o milagre começa hoje, pelo poder do sangue de Jesus. O milagre então não começou com a ressurreição da menina, da filha de Jairo. Não, o milagre não começa com a ressurreição. O milagre começa com a mudança do ambiente. Olha, querido, quando vai acontecer um milagre, o ambiente é mudado. Quando o Senhor vai operar maravilhas, o ambiente é tomado pela presença do Senhor. Eu me lembro uma vez que o Senhor operou um milagre aqui dentro dessa igreja. Alguns irmãos se lembram e vão se lembrar muito bem. Tempo do pastor Antônio Gomes. Nós estávamos numa santa ceia, mas aquela santa ceia foi tomada por um ambiente completamente espiritual. O ambiente do céu, o ambiente que desceu aqui, era algo tremendo. É sinal de que o milagre vai acontecer.
E de repente aquele homem de Deus, tomado por tamanha fé, disse: igreja, levanta e fica de pé. E a igreja levantou e ficou de pé. A segunda palavra dele, ele disse assim: porque nesta noite vai acontecer um milagre de operação de maravilhas aqui nesse lugar. Aleluia. E eu estava aqui para ver tudo isso. E quando bastasse, ele disse assim: evangelista Cleveson, na época eu era evangelista, e ele disse assim: evangelista Cleveson, é você que vai orar. Eu falei: Jesus Cristo, agora eu estou enrolado, como é que vai acontecer a operação de maravilha? E eu que vou ter que orar, meu Deus. Mas se o homem de Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. Então eu fui tomado por aquele ambiente espiritual, e meu coração começou a aquecer, e eu comecei a dizer na oração, eu falava: Jesus, o homem de Deus diz que vai acontecer, então vai acontecer o milagre, vai acontecer, porque o ambiente foi tomado para isso. Aleluia. Quando nós terminamos a oração, ele continua a Santa Ceia normalmente. Vamos ouvir a próxima pessoa, mas de repente para tudo. Oh, glória a Deus. De repente um silêncio. Uma mulher rompe no meio da multidão, nesse corredor aqui mesmo. E ela vem com a mão assim, ó, estendendo assim a mão assim, e estendia a mão assim. E o pastor Toninho diz bem assim: o que é isso? Com aquela vozeirona que ele tinha. E ela disse assim: pastor, saiu pela boca da minha mãe, caiu no chão um caroço todo grande, e ela pegou do chão e está trazendo aqui, porque aquele que faz no passado, faz no presente. Quem estava aqui? Quem estava aqui naquela Santa Ceia? É lá do Liberdade, a irmã. Jesus mudou? Sim ou não? Jesus mudou? Então o ambiente é transformado para você viver o milagre que vem do Senhor. Eu quero também dar outro exemplo, 2 Reis, capítulo de número 4, o filho da sunamita Eliseu, quando ele vai fazer algo, Eliseu entrou, fechou a porta e ficou só com o menino, para que pudesse acontecer o milagre. Você tem fechado a sua porta também? Muitas vezes você não fecha a sua porta para orar. Ei, Deus quer uma sós com você. Você não entendeu que Deus quer intimidade com você, profundidade? Tem hora que Deus não quer ninguém dentro daquele quarto, é só você e Deus. Tem hora que é porta fechada, ambiente protegido, porque é você e o Senhor falando aquilo que você precisa. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando aqui nessa noite? Ambiente protegido, porta fechada, sem distração, sem interferência externa. Deus age quando nós estamos falando com Ele a sós. Deus age, Deus faz, e Deus sempre vai fazer. Mas muitas vezes o ambiente precisa ser mudado, o ambiente precisa ser transformado. Aleluia. E às vezes Deus começa a agir nessas situações. Para quê? Para que você possa compreender que Ele quer mudança em nós. Eu posso trabalhar com vocês também. Quando Jesus cura um cego em Marcos capítulo 8, a Bíblia vem dizer que Jesus pega aquele cego. Jesus podia curar na frente de todo mundo, como Ele fez algumas vezes. Jesus várias vezes curou, e Bartimeu estava lá, Ele chama Bartimeu, Ele chamou Bartimeu e curou Bartimeu. Mas em Marcos capítulo 8, verso 23, vem dizer assim: e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Olha o Senhor transformando o ambiente. Tem hora que é necessário um lugar à parte. Ele tira esse homem, Ele muda o cenário antes de curar. E por quê? Porque existem ambientes que limitam a percepção, sustentam a cegueira, reforçam a incredulidade. E vou dizer mais: muitas vezes quem passou pela igreja nos anos 80, 70, 80,
Vai lembrar como que era São Mateus. Aqui só tinha uma igreja evangélica, acredito que era a nossa. Quase não tinha igreja nessa cidade evangélica. E nós, era da família sacerdotal, casa pastoral, meu querido. Você sabe o que o pastor Josafá é desse tempo, vai lembrar também, né? Você sabe o que acontece na casa pastoral? Naqueles tempos, todo mundo da cidade com problema espiritual era trazido para lá. Era trazido para lá. E muitas vezes a igreja tinha que orar ali. E às vezes as pessoas estavam possessas e precisavam da libertação. Eu cansei de ver a igreja orando e o mal persistia, a igreja orando, o mal persistia. De repente, olhava para um, olhava para o outro, e aquela pessoa que estava ali orando para a libertação daquela vida, falar para 2, 3, fazer assim: hein, tem como vocês darem licença daqui? E de repente o ambiente era transformado. Aí aquele mal não podia mais resistir. O que é isso? Para o milagre acontecer, o ambiente precisa ser mudado. E como que funciona conosco? Aquilo que às vezes você está falando e não está agradando a Deus, começa hoje, querido, começa hoje. Troca muitas coisas pelo louvor, porque você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Ah, pastor, mas então o ambiente pode impedir de acontecer o milagre? Eu não digo que o ambiente impede, mas o ambiente pode atrapalhar. E a Bíblia me dá base em Marcos capítulo 6, que diz o seguinte: que lá em Nazaré, Jesus podia fazer um monte de milagre, mas não fez. Jesus poderia ter feito vários milagres em Nazaré, mas não, fale comigo, não fez. Fale mais uma vez, não fez. Marcos capítulo 6. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos. Irmãos, o que eu aprendo com isso? Jesus queria fazer mais. Jesus queria curar muito, Jesus queria operar muito, mas não tinha como fazer milagres ali, o ambiente não estava propenso. E eles ficavam questionando: não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o filho de José? Não, esse não é o filho de Deus. Não, esse não pode. Aí quando Jesus curava alguém, ele não cura com o Espírito de Deus, é com o Espírito de Beelzebul e não sei o que. E começava com essas coisas tudo. E aí Jesus não fez mais em Nazaré, porque o ambiente não permitia. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso é muito importante, meus queridos. Jesus estava presente ali, o poder estava disponível ali, mas o ambiente era de incredulidade. Você pode estar dentro de qualquer igreja, mesmo uma Assembleia de Deus, que crê nos dons espirituais, mas se você não crê que Jesus faz milagre, não adianta, atrapalha. Por isso que todas as vezes que nós chamamos aqui, os irmãos que vêm na segunda com Deus, estão convictos de que Jesus Cristo vai libertar, estão convictos de que Jesus Cristo vai curar, estão convictos que se for preciso Jesus ressuscitar, Jesus vai ressuscitar. Quantos creem nisso? Aleluia. É assim que nós cremos. Isto mostra então que o ambiente não limita a Deus, mas limita quem? As pessoas de receberem de Deus. Deus é ilimitado, mas o ambiente limita as pessoas de receberem mais de Deus. Então, meu querido, começa a pensar sobre isso, sobre esses princípios que nós estamos colocando aqui, porque são princípios espirituais. O ambiente influencia, sim, influencia. Imagina só, se você estiver num lugar estranho, as coisas não vão acontecer. Influencia a fé, influencia a expectativa, influencia a atmosfera espiritual. Aqui nós estamos todo mundo no mesmo espírito, então é diferente, é um ambiente propício para que o Senhor possa operar os milagres. Mas tem ambientes que as pessoas estão no lugar, mas a mente está em outro lugar. O ambiente interno, eu falo do ambiente mental. Palavras, pensamentos, emoções,
influências espirituais. Ah, não é assim não. E começa a questionar. Ei, querido, está aqui de corpo presente, mas a mente está em outro ambiente. Está aqui de corpo presente, mas a mente está longe. Mas Deus está te chamando para vir para pertinho da presença dEle. Deus está te chamando para estar perto da presença dEle. Canta deserto. Vocês conseguem cantar deserto, aquela música do deserto? Eu quero cantar essa música, porque Deus vai transformar o ambiente na sua casa. Eu sinto Deus falar isso aqui. Vai ter festa na sua casa. Eu não estou falando isso para te emocionar. Aleluia. Eu não estou falando isso para te emocionar. Eu estou só transmitindo uma palavra que o Senhor me mandou agora para ti. Vai ter festa lá na tua casa. Aramai, quebiaçai. Ei, querido, o ambiente vai ser de festa, porque alguém que estava afastado, ó Deus falando aqui, pastor Samuel, vai retornar para o Senhor, e o ambiente vai mudar. Assim diz o Senhor. Quantos creem? Aleluia. Canta essa canção. Eu não preciso transformar Presta atenção nisso. pedras em pães para provar Que no que deserto, no deserto tu estás cuidando de mim. de um lugar alto. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para Presta crer. atenção. Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas, como um deserto isso vai passar. Escute bem. Por isso desistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Quem pode levantar a mão assim, ó? Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. É mais. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto O ambiente vai mudar. ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar Pedras em pães para e no deserto tu estás cuidando. de O Espírito Santo passeia para mudar o ambiente. Soprar. O Espírito Santo passeia para mudar o ambiente. Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como o deserto isso vai É para você, é para você. Por isso desistindo estou. E quando a minha força se esgotar, ó Deus, ó Deus, O teu anjo vai me alimentar. quem pode? Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia.
O ambiente é mudado quando eu estou no meio da guerra e eu adoro. O ambiente é mudado quando quando eu estou no meio da tempestade e eu digo assim: não vou afundar. Existe um ajudador, o mesmo que pegou Pedro quando estava afundando e disse assim: eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. É aquele que diz assim: não temas, eu sou contigo. Isaías 41 verso 10. Não temas, eu sou o seu Deus, eu te sustento pela destra da minha mão. O ambiente começa a mudar quando você começa a entender, porque existem ambientes que alimentam o medo. Eu preciso ministrar sobre isso. Pessoas que vivem uma vida de medo, medo de tudo, medo de todos, medo da morte, medo disso, medo daquilo. Um ambiente de medo, de terror, caia por terra aqui nessa noite, pelo poder que há no sangue de Jesus. Caia por terra nessa noite, pelo poder que há no sangue de Jesus. Todo medo, todo pânico, toda síndrome, toda ansiedade, tudo aquilo que não é espiritual, caia por terra pelo poder do sangue de Jesus. Levanta a mão, vou ministrar agora para Jesus curar. Eu vou ministrar agora porque o ambiente vai mudar. Enfermidade, pelo poder do sangue de Jesus, não resista à autoridade que há nesse nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Serve. Pelo poder que há no sangue de Jesus, todo medo vai embora, toda dor vai embora, ambiente de dor vai embora. Você entrou aqui para ser curado nessa noite. Você entrou aqui para ser restaurado nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Ambiente que muitas vezes mantém você refém, mantém você preso, mantém você validado na incredulidade. Mas aqui nessa noite, levanta mais uma vez a mão quando eu profetizo. É assim que Deus me usa. Existe ambiente como esse que gera em nós o que? Fé. Existe ambiente que gera em nós o que? Esperança. E eu finalizo dizendo: existe ambiente que produz a vida. Aonde tem morte vai entrar a vida. Olha lá na casa de Jairo. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Glória. Olha como estava a casa daquele homem. Oh glória. Eu vou terminar, queridos. Eu tenho que terminar com isso aqui, mas eu preciso falar. Eu vejo o Espírito Santo me impulsionando a dizer isso. Olha a casa de Jairo como que estava. Lá estava lágrima, lá estava choro, lá estava desânimo, lá estava desesperança, lá estava tudo aquilo que era tristeza. Não tinha mais vida, era morte, não tinha mais nada. Mas ele chegou lá e disse aos incrédulos: saia daqui, porque é lugar de quem crê vai ver o milagre acontecer. Quantos creem nessa noite? Ambientes que geram em nós fé, ambientes que liberam esperança, ambientes que produzem vida. É isso que aconteceu lá.
E eu quero terminar dizendo o seguinte para vocês: meu tempo já acabou. Meu tempo já acabou aqui. Aleluia. 1 Samuel capítulo 16 diz assim que Davi tocava e o ambiente mudava. Vou repetir para você que entende as escrituras. O rei Saul estava mausaço, da mente, tá? O problema dele era da mente. De vez em quando ele surtava e ficava enlouquecido. Um espírito mau tomava conta dele. E chama quem? Chama o rapazinho lá. Quem? O menino que sabe tocar harpa. Ele mesmo, Davi. Manda buscar o filho de Jessé. E mandava buscar o filho de Jessé. E ele estava lá todo surtado, estava lá todo inquieto, estava lá com a alma agonizando, a mente perturbada, atrapalhada, os pensamentos confusos. Mas quando dava a primeira nota, quando ele encostava a mão naquele instrumento e dava a primeira nota, quem sabe uma canção assim, né? Uma canção tão maravilhosa assim, né? Existe um rio, Senhor, que flui do meu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Levanta as vossas mãos, vamos adorar.